Irmãos, e com muita alegria, o combinado com a igreja é que nós exporemos às noites de domingo o livro de Josué. E hoje, irmãos, precisamente, abriremos as Sagradas Escrituras no livro de Josué, capítulo de número 14. Oremos, queridos, mais uma vez. Amado Deus, que privilégio nós temos. Estamos em noite de festa. A igreja do Senhor se regozija, porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. E, Senhor, é o primeiro dia da semana. Hoje pela manhã, quando o sol estava nascendo, nós já estávamos na Tua presença. Primeiro dia da semana, primeiras horas, e a Tua Escritura nos garante: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Então, eis aqui o Teu povo, ó Deus, te buscando. Eis aqui o Teu servo, se colocando nas Tuas mãos, para que o coração seja alimentado, norteado, convertido, colocado de pé. Mas, Senhor, pelo poder da cruz, que ninguém volte para casa como entrou aqui, mas que nós tenhamos um brilho diferente. Se alguém nos perguntar aonde estávamos, que nós possamos responder: passei um tempinho com Deus e Ele falou ao meu coração. Que essa seja a nossa certeza hoje e para todo sempre, todas as vezes que viermos aos trabalhos da Tua casa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quem persevera com o Senhor alcança. E eu não coloquei nenhum tema sugestivo, se, talvez, pode ser. Não existe nenhuma dúvida. Então eu gostaria de olhar os irmãos todos nos olhos, todos, sem exceção, e dizer-lhe o seguinte: quem persevera com o Senhor, alcança. O centro dessa perícope não tem jeito, é claro, é Calebe. E isso para registrar o que Calebe recebeu por ocasião do repartir das terras, mas o que ele recebeu pela sua fidelidade, pela sua perseverança. É isso. Assim, nessa distribuição, como demonstração da fidelidade de Deus, nós temos que anotar duas coisas. São 3 versos, o 8, 9 e 14, que têm algo em comum. Eles vão dizer da perseverança de Calebe. O quanto esse homem seguiu em frente, enquanto outros ficaram pelo caminho. Mas a segunda coisa que eu gostaria de salientar aqui é que essa perseverança era em seguir o Senhor Deus. Então, um homem que não desistiu e um homem que foi até o fim seguindo ao Senhor Deus. Isso, irmãos, porque nos é dito: e sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então, irmãos, nós estamos tratando de um assunto tremendo, de vida e de morte espiritual no púlpito dessa igreja hoje. Cozinhando para Elaine nesses dias, ela vai sobreviver ao cozinhado também, né? Mas, irmãos, eu costumo dizer para Elaine que eu gosto muito do meu tempero. E hoje eu estou, sinceramente, diante de um texto fabuloso, um texto riquíssimo. E a doutrina bíblica reformada vai nos afirmar que a perseverança dos santos, ela existe. Por quê? 1 de João 2,19. Alguns saíram dentro de nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. E alguém ainda diz assim: pastor, mas por que fulano foi embora? Bom, as Escrituras respondem: porque não eram dos nossos. Se o indivíduo não perseverou até o fim, ele não recebe a coroa da vida.
Está dito na Escritura: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, se você não for fiel até a morte, você não receberá a coroa. Irmãos, Hebreus 7:25 e Romanos 8:34, nós vamos perseverar. Sabe por quê? Um dia, na eternidade, Jesus Cristo recebeu a lista dos eleitos. E no pacto de amor eterno da Trindade, o Senhor Jesus disse assim: meu Pai, eu me sacrifico por esses. E o Espírito Santo disse assim: e eu vou aplicar a salvação no coração de cada um desses, selando-os para o dia eterno. Então, os santos perseveram porque é um decreto eterno de Deus. Os santos perseveram porque Jesus Cristo, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede pelos seus diuturnamente. O Senhor intercede por nós. E o Espírito Santo que habita em nós, Ele está expressando até com gemidos inexprimíveis as nossas necessidades. Mas, irmãos, do outro lado, os que debandaram, 2 de Pedro 2,20 vai dizer: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo, desviaram-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz o provérbio verdadeiro: volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Queridos, eu gostaria muito que nós pudéssemos então fechar a porta e, de pé de ouvido, conversando sobre a maravilha desse texto. Pessoas que perseveram, insistem, são tenazes na busca de um objetivo. Irmãos, nós temos jovens aqui, nós temos pessoas de meia idade aqui. Perseverem, perseverem e perseverem. Winston Churchill foi chamado como paraninfo de uma turma e se esperava que ele fosse falar 1 hora. Ele disse 3 palavras, desceu da tribuna e foi embora. Ele olhou para a turma e disse: perseverem, perseverem, perseverem. Thomas Alva Edison, em 1878, ele conseguiu fazer com que uma lâmpada incandescente funcionasse por 48 horas. E depois de muita gente lhes dar os parabéns, ele disse assim: não contem para ninguém, mas isso foi depois de uma centena de vezes que eu tentei. Queridos, que coisa! Lá, na lei do que é ordinário, só alcança quem persevera. Os heróis da fé que nós lemos nessa liturgia de culto são heróis da fé. Por quê? Porque perseveraram, quando muitos desistiram. Agora, irmãos, não achem que eu estou desse púlpito dizendo assim: perseverem, porque é muito fácil. Não, é o contrário. Perseverar é muito difícil. O quanto todas as coisas parecem que lhe fazem desistir, sobretudo de ser cristão. O quanto foi difícil para alguns estarem aqui hoje, no horário, cumprirem, virem à casa de Deus. O quanto é difícil você estabelecer um culto doméstico na sua casa. O quanto é difícil você perseverar no meditar das Escrituras. E os escândalos envolvendo lideranças, o quanto isso depõe contra. Mas, por favor, meu irmão, então, de uma forma clara e objetiva, você já recebeu algum telefonema dizendo assim: olha, liguei para te dizer isso assim, 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 porque eu estou te incentivando a ser cristão? Você já recebeu algum telefonema desse? Agora, do outro lado, você já recebeu alguma ligação de alguém te contando alguma coisa escabrosa ou fazendo de tudo para você desistir de ser cristão? Quantas vezes? A grande maioria que liga é para nos colocar de canto, irmãos. A maioria das pessoas, inclusive daquelas que se chamam cristãs, não contribuem para que nós perseveremos. Será que nesse mundo repleto de aflições,
o ser cristão indo até o fim é para poucos, para gente de valor, gente valorada e sustentada por Deus. É por isso, irmãos, que eu tenho aversão quando os professores universitários dizem que toda religião é ópio do povo. Religião pode ser ópio do povo mesmo, pode, fica à vontade. Cristianismo não. Cristianismo é para gente de valor, para gente que não tem valor em si mesmo, mas foi valorada por outorgação daquilo que Cristo fez na cruz. Então, irmãos queridos e amigos, do mesmo jeito que há pessoas perseverantes, existem os obstinados. E obstinados são como bestas tentando fazer algo que Deus disse assim, não vai dar certo. E o indivíduo fica obstinadamente tentando fazer dar certo. Se Deus escreveu num pote veneno, é impossível que vai dar certo para você. Mas as pessoas acham que, não, Deus não sabe de nada não, eu vou fazer do meu jeito e vai. Muito bem. Há pessoas na igreja que o tempo passa e não param de só ver coisas ruins. Há pessoas que não param de reclamar, que não têm uma palavra de ação de graça para seguir em frente. Não entendo isso. Então, há instrumentos de Satanás dentro da igreja para te dissuadir disso, irmão. Há instrumentos, como nós vamos ver nesse texto hoje. O diabo coloca instrumentos dele, inclusive dentro da igreja, para fazer ruir o edifício de Deus, chamado igreja. Mas a palavra do Senhor Jesus é: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E entenda a igreja como a sua vida, se você é um cristão de fato e de verdade. Então, irmãos, por favor, com tudo que podemos, eu te convido a mergulhar comigo nesse texto e voltar para casa hoje em estado de graça, porque Deus há de nos falar pelo texto. Os que perseveram com Deus alcançam, como eles sentem muitas vezes lá no fundo do coração. Os versos de 1 a 8, vamos ler, irmãos, Josué capítulo 14, os versos de 1 a 8, vamos ler de forma alternada, quando o texto diz assim: são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, a Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Porquanto as 2,5 tribos já dera a Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre seus irmãos. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Irmãos, eu vou ler de novo. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. Irmãos, quem persevera com Deus alcança. Josué não fez uma obra sozinho, não foi só Eleazar. Dá uma olhadinha no verso de número 1, diz assim:
São esses as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, os filhos de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. Quem são os cabeças, irmãos? São os presbiterós, os anciãos. O governo da igreja nunca foi episcopal. O governo da igreja de Cristo sempre foi um colegiado chamado presbitério. Está aqui. Josué e Eleazar não decidem sozinhos. Com ele estavam os cabeças, os anciãos, os experimentados para o governo do povo de Deus. Então, no verso de número 2, foi feita a partilha, lançando-se sorte e a herança entre as 9 tribos e meia, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés. Porquanto as 2 tribos e meia Moisés já deu herança, além do Jordão. No verso 4, os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu porção. Portanto, queridos, como visto no capítulo anterior, os levitas não receberam terras, mas eles receberam 48 cidades, e depois vão receber mais 6 cidades de refúgio. E o interessante é que a conta continua sendo a mesma, 12 tribos. Então, nós vemos que Levi não recebeu herança. Nós vemos que José não recebeu herança, mas os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, conforme promessa de Jacó, passaram a ser os representantes das tribos. Verso de número 5. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Irmãos, está aqui uma premissa básica para você perseverar. Dá uma olhadinha no verso 5 de novo. Como o Senhor lhes ordenara. Você quer perseverar? Então persevere obedecendo a palavra de Deus. Não seja obstinado, querendo fazer as coisas segundo o que você acha que vai se fazer. Seja obediente. Premissa básica. Você quer conhecer alguém que ama o Senhor Jesus? Esse guarda os seus mandamentos. E os obedientes, então, sabem que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer outra coisa, irmão, senão obediência. E aí, queridos, o obstinado é um indivíduo insano. Ele acredita que Deus está errado e que ele vai conseguir fazer do jeito dele. No verso de número 6, então, os filhos de Judá, da tribo do Senhor Jesus, chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefuné, o quinezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, de mim e de ti. Sim. Irmãos, o que foi feito e o que foi falado lá? Em Números 14 e 24, está dito o seguinte: Mas o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Deus testemunhou sobre a perseverança do servo Calebe, e por esta razão Deus fez uma promessa a Calebe, especial. Irmãos, por favor, irmãos, nós somos o povo que crê na total soberania de Deus. Deus é soberano, Deus vai cumprir os seus propósitos eternos e pronto. Mas vamos fazer o seguinte: o que é soberania de Deus, deixe na soberania de Deus. Nós vamos tratar daquilo que é responsabilidade sua nesse sermão. Eu não tenho que pregar o que Deus vai fazer, isso é escrutínio soberano e secreto dele, mas eu posso pregar ao seu coração aquilo que você deve fazer. Irmãos, servos obedientes e fiéis, você tem desejo de provar do que é uma vida de obediência e de santidade? Aqui, ó, você está dentro de uma igreja e você veio aqui para buscar alguma coisa e te corrói o coração. O que seria da minha vida se eu fosse mais íntegro com Deus? Então, o que aconteceria? No verso de número 7, que testemunho de Calebe, irmãos.
40 anos eu tinha, como Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Vale a pena ser fiel e perseverante? É bom para Deus ou bom para nós mesmos? E no coração de Caleb, no mais profundo do seu ser, ele sabia que Deus era o Deus fiel, que se Deus tirara aquela multidão do Egito, se chegaram agora diante da terra prometida, Deus ia mascar? O Deus que fez tudo aquilo, agora ia voltar atrás? Caleb diz assim: irmãos, que isso? Vamos marchar em frente, são gigantes, mas maior é o que está conosco. E Deus olha para Caleb e diz o seguinte: me agradei de você, Caleb. Quando se diz no meu coração, Caleb está dizendo: eu tive fé com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, eu criei e por isso testemunhei. Irmãos, não adianta, mas eu creio e faço diferente. Me perdoe, você faz aquilo que você crê, não tem como. E as provas à frente mostram o Deus que Caleb tinha no seu peito. A providência do Senhor usa as provações para nos mostrar quem nós somos e como cremos, irmãos. Então, chega diante de uns homens de 2,45 metros. O judeu, na época, tinha 1,60 m. Uma pequena diferença de mais de 50% de homem, para cima e para o lado. E aí, você olha assim e Caleb diz: nós vamos seguir em frente pelo nosso Deus, o Senhor dos Exércitos. Verso de número 8, meus irmãos. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir o Senhor, o meu Deus. As provações colocaram todo mundo para correr, não Caleb, não Josué. A prova fez aquele homem ficar o pé e dizer assim: eu tenho um Deus, daqui ninguém me tira. Se Deus fez a promessa, eu quero marchar e ir para cima desse povo. Os outros de todos os lados, porque Josué não foi companheiro de Caleb na exploração, eles estavam em lugares distintos e agiram consoantes à fidelidade. Então, nós estávamos cantando aqui, e como é gostoso, alguém vai puxando e a gente vai cantando, é uma coisa boa demais. Coisa ruim é você ir cantando sozinho, e coisa ruim é você vivendo sozinho. Mas como foi a decisão de Caleb? Solitário, ele disse assim: eu creio. Como Josué decidiu? Sozinho, eu creio. Então, irmãos, aqueles que perseveram no Senhor alcançam, sozinhos, solitários, mas haverão de dizer: eu creio. Em segundo lugar, irmãos, os que perseveram, perseveram em Deus e alcançam, porque seguem o Senhor. Versos 9, 10 e 11. Vamos ler juntos, por favor? Versos 9, 10 e 11. Então Moisés... Estou forte e ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Irmãos, a coisa está esquentando, está ficando bom demais. Em Números 14, 24, de novo, o testemunho que Deus dá de Caleb é o seguinte: mas o meu servo Caleb, porque nele houve um outro espírito e porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou e a sua posteridade a possuirá. Verso 9. Acabamos de ler. Naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé,
te será por herança, a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em... Irmãos, por favor, leiam no texto. Porque perseveraste em... Mas o problema, irmãos, é que nós estamos vivendo uma fé pífia de um povo dito evangélico que não é crente coisa nenhuma e não persevera em obedecer a Deus. Nós estamos vivendo um falso evangelho de pessoas que se dizem cristãs para o senso, mas não têm compromisso com a palavra e com o Deus da palavra. Irmãos, eu gostaria de contar com toda atenção, por favor, para o que nós estamos vendo aqui. Em Números 14, 24, Deus dá testemunho de Calebe e diz assim: Calebe, você vai ser recompensado por duas coisas. Primeiro, Calebe, porque havia um outro espírito em você. Em segundo lugar, porque você perseverou em seguir-me. Irmãos, o texto denota especificidade, que quando outros 10 espias foram covardes, tiveram medo, tiveram outro espírito, Calebe teve um espírito de coragem, de força e de fé. Calebe foi em frente, Calebe foi diferente. Irmãos, por favor, me perdoem. Nós estamos precisando educar os nossos filhos machos como machos. O que tem de homem Nutella nesses dias? Mulher ter que correr para o sujeito matar uma barata para um homem? Como é que é o negócio? Nós estamos vivendo isso? E tem homem crente segundo as Sagradas Escrituras. Se converta. Calebe era homem. Existia nele um espírito não de covardia. Não, os caras são grandes, vão embora. Não tem problema ser grande, não. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Do mesmo jeito que o pisguilinha do Davi chegou e olhou para o Golias, estava todo mundo correndo. Ele falou assim: quem é esse incircunciso? Eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Está faltando homem na igreja, irmãos. Está faltando homem para poder enfrentar o que for e dizer o seguinte: eu macho, não pela força do meu braço, mas pelo Senhor dos Exércitos que eu sirvo. Irmãos, aí, Deus não se agrada de covardes, mas de intrépidos. Deus se agrada de intrepidez. Se todos estão indo para a direita, irmãos, eu tenho falado desse púlpito, movimento manada, todo mundo indo para lá. Se eu sou cristão, é muito certo que eu tenho que ir para o lado de cá. Pastor, mas está todo mundo indo para lá. Parabéns, você não é todo mundo, você vai ter que vir para cá. Aí, irmãos, vai uma bobagem na televisão e diz assim: Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Que tremenda heresia, que estupidez, irmãos. A voz de Deus nunca foi a voz popular. Não misture o santo com o profano. Não coloque palavras na boca de Deus. Por favor, e por favor, com toda a alma, com todo o entendimento, ser fiel até a morte e persevere até o fim e não desista, não retroceda, e aí você vai receber a coroa da vida. Calebe está sendo premiado porque ele agiu diferente, irmãos, porque ele fincou o pé em seguir o quê? A palavra de Deus, que disse assim: vocês podem entrar e tomar a terra. Calebe teve fé, irmãos. Calebe foi honrado por ter crido. Você tem agido diferente do que todo mundo faz? Meu irmão, minha irmã, por favor. Pastor, está todo mundo fazendo isso, fazendo aquilo outro, está todo mundo usando roupa assim, acolá. Está certo. E você? Pastor, todo mundo lá na minha igreja tem celular. E eu tenho 5, 6 anos e meu pai não quer me dar um celular. Aí eu vou dar um abraço no seu pai e vou dizer assim: parabéns, meu irmão. Você tem perseverado quando muitos ficam pelo caminho? Ou você está pensando também em debandar? Existe recompensa aqui
para gente firme, para quem é tenaz, irmãos. Cristão é gente valorosa. A terra que Caleb pisara seria sua e da sua descendência. E se ele tivesse mascado, irmãos? E se Caleb tivesse sido como todos os outros? E se Caleb tivesse desistido, irmãos? Ele não teria chegado até aqui, ele teria morrido e ficado pelo meio do caminho como os outros. E ele e a sua descendência não teriam recompensa. O Deus soberano está premiando o homem responsável. O Deus soberano não se agrada de homem mole. E o que nós entendemos e o que nós alcançamos é que, irmãos, na nossa responsabilidade, se nós formos, diferentes e santificados, se nós formos fiéis, nós temos grandes coisas para provar, irmãos. Se o nosso cristianismo está insosso, sem emoção, o problema é nosso. Jovens, arrisquem-se a crer no poder do Evangelho. Aonde começaram os maiores avivamentos? Nas reuniões de oração que estão sendo preteridas nas nossas igrejas, entre jovens. Paguem o preço de oração. E aí, queridos, verso número 10, todos morreram, Caleb está vivo, e ele viveu mais porque ele obedeceu. Quem obedece vive mais. Está aqui, irmãos, quem obedece vive mais. Mas todos têm uma hora segundo a soberania de Deus. Mas o 5º mandamento com promessa diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe para que te... Então, irmãos, existe uma soberania de Deus e existe uma responsabilidade humana. Existe uma responsabilidade humana que é galardoada, abençoada e recompensada. Deus mata pessoas por rebeldia, irmãos. Deus mata pessoas por rebeldia. No dia que Davi está lá e tal, o profeta Natan chegou e falou assim: rei, preciso falar com você. Pode falar, Natan. Tem um cara aqui no reino que 2.000 ovelhinhas. E ele bateu o olho no quintal do vizinho lá e tomou a ovelhinha do vizinho e ainda matou o vizinho. Davi levantou: esse cara tem que morrer. Natan botou o dedo no nariz de Davi e falou assim: esse homem é o Senhor. Davi caiu e se arrependeu. Natan vai saindo e Deus diz para Natan o seguinte: Natan, volta lá e diz para Davi que eu não vou matá-lo hoje. Se Davi não se arrepende e volta atrás, Deus o teria matado, porque Deus não é conivente com pecado e rebeldia. E nós estamos tratando de Davi. Bom, irmãos, mas como é que é esse negócio de viver mais? Porque dependendo do estado que eu vou viver, estou afim não. Você pode ler comigo o verso de número 11? Vamos nas Escrituras? Vamos nas Escrituras? Vamos ler o verso 11? Vamos lá. Estou... Como é que Caleb está lá nos 85, irmãos? Forte, firme, como aos 40. O Senhor Jesus tem uma vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com... Qual é o tipo de vida cristã que você tem? E o que você está vivendo? Vale a pena? Se não vale a pena, você tem 2 caminhos. Ou decidir seguir a Deus com tudo que você pode, ou largar isso e ir embora. Faça a sua escolha, mas hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o vosso coração. Se converta, meu irmão. Pastor, mas eu já sou convertido. João Calvino diz o seguinte: converta-se todos os dias. Nova vida hoje, porque a vida que Deus tem é essa vida aqui. Se você obedecer e perseverar com o Senhor, não é favor a Ele, é para você mesmo. Aceite o desafio e seja diferente, santo, apartado dos demais. Vida, força, prosperidade, quando outros não. Os que esperam, perseveram em Deus, alcançam. 3º e último lugar, porque não cedem do seu objetivo.
versos 12, 13, 14 e 15. O texto maravilhoso. Vamos lá, irmãos? 12. Agora, pois, dá-me este monte. Visto que perseveraste em seguir o Senhor, Deus de Israel. Irmãos, eu não vou fazer apelo, você pode ter certeza que eu não vou te expor ao ridículo, mas eu gostaria que você respondesse alguma coisa no silêncio do seu coração, onde você está, no banco, na cadeira, onde for. Quantas coisas você já começou pela vida fora e largou para trás, que você sabe que é vergonhoso, você deveria ter terminado o que você começou? Quantas coisas você largou para lá que não devia nem ter começado? E como fica diante de Deus, da família, de você mesmo, essas desistências? Quantas coisas? Percebe, na sua alma, você sabe que o correto é ir em frente. Se você começou, vá. Sabe aquelas pessoas duras? Sabe, gente, duro? Parece que Deus gosta delas. Calvino, terrível, irmãos, duro. O apóstolo Paulo, duro. O Senhor Jesus, vocês são raça de víbora, vocês são sepulcro caiado, vocês são filho do diabo. Jesus amaciava para falar com alguém, irmãos? Agora, as pessoas assertivas, elas têm uma dificuldade muito grande de ser gostadas, porque as pessoas assertivas, elas costumam ser radicais e falar as coisas que muitas vezes os outros não querem ouvir, mas que precisam ouvir. Assim, o pedido de Caleb, irmãos, é firme no verso de número 12. Caleb não tem dúvida, não. Me dá esse monte aqui, porque foi promessa, esse aqui é meu. Ele não entra e diz assim, Josué, talvez e tal. Não, Josué, você sabe que isso aqui é meu. É firme, irmãos, isso aqui é meu. Ele tem integridade para refletir sobre a missão dos espias sem arrogância, de ter feito o que os outros não fizeram. Ele firma o quão confiante ele foi no poder de Deus para colocá-los na posse da terra, enquanto os cananeus, os anaquins, os gigantes estavam lá. Logo, ele não fez para agradar Moisés, ou para manter o povo em silêncio, muito menos com um espírito de oposição aos seus companheiros, mas ele fez aquilo por uma convicção da verdade que era a palavra de Deus no coração dele. Meu irmão, por favor, eu estou apelando desse púlpito. Qual é a certeza que você tem que a palavra de Deus é algo que você pode ir em frente, custe o que custar? Irmãos, tem 2 segredos aqui e eu vou compartilhar com vocês. De graça eu recebi, de graça eu vou dar. Salmo 37:4, irmãos, como é que é mesmo, meus lapsos propositais de memória? O 4, agrada-te. Esse negócio é bom, hein? Esse negócio é bom, hein? Como é que é? Agrada-te, tenha prazer no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Como é que é esse negócio? E nós lemos a resposta, irmãos, na liturgia. Hebreus 11:6, porque sem fé existe uma única forma de nós agradarmos a Deus, é nós confiarmos nele. Irmãos, Caleb confiou em Deus. Caleb confiou em Deus e o glorificou. Os outros desconfiaram de Deus e deram extremo mau testemunho. Diz o texto que eles fizeram derreter o coração de toda a congregação. 10 homens
fizeram a congregação inteira, 1 milhão de gente, ficar com medo. Calebe glorificou a Deus. Olha, verdadeiros adoradores em espírito e em verdade, fincam o pé e servem a Deus em espírito e em verdade, e creem na palavra de Deus. Matthew Henry, então, comentando aqui esse texto, ele diz que os que têm espírito, testificando com o teu espírito, que são filhos de Deus, contam aos outros de maneira humilde e agradecida para o seu encorajamento o que Deus fez pelas suas almas. Jovens, enxerguem-se Calebe aqui. Sabe por quê? Porque aqueles que seguem a Deus ainda jovens receberão tanto crédito quanto o conforto disso quando forem velhos e a recompensa eterna da Jerusalém celestial. Sabe aquela conversa esfarrapada, pífia, e eu vou ser assim, bem ameno, vou ficar por aqui? Quando eu for velho eu sirvo a Deus. Agora não tem tempo não. Bom, muito bem, viu? Ou você serve a Deus na hora que Ele está te chamando, ou depois quem não vai querer você é Deus. Você não vai fazer favor nenhum. Quem precisa de Deus não é Ele de você, mas é você dele. Então sirva a Deus com todas as forças que você puder, porque é bom para você. Jovem, sirva a Deus, porque quando chegar na idade adulta, você vai ter o que desfrutar muito. Deus é glorificado na nossa caminhada cristã quando nós permanecemos fiéis. Enquanto os outros se desviam e vão embora, eu vou permanecer fiel. No verso 12, tu ouviste, Josué fora testemunha ocular, também fora fiel, assim não há dúvida quanto à promessa. E ela se cumpre no verso de número 13. E Josué não apenas entrou ou entregou o monte, mas, irmãos, o que Josué faz? Ele abençoa Calebe. Ele insiste no final do verso 14, dá uma conferida aí. Porquanto perseverara em seguir ao Senhor, Deus de Israel. E o que tinha em Hebrom, irmãos, que Calebe tanto quisesse? O que tinha tão extraordinário naquele lugar? Talvez Hebrom tenha sido a cidade de Arba, o grande homem entre os anaquins. Ela era chamada de Kiriat Arba, como lugar onde Sara morreu. Na vizinhança, Abraão, Isaque e Jacó viveram a maior parte da sua vida em Canaã, perto de Hebrom. E lá ficava a gruta de Macpela, aonde Abraão e Sara foram enterrados. O que talvez tenha sido levado em conta, por Calebe, para poder querer aquela terra como herança. Aqui é a sepultura de Abraão e de Sara. Mais tarde, irmãos, o que Hebrom era? Uma das cidades que pertencia aos sacerdotes, no capítulo 21, 13, e virou uma cidade de refúgio. Mas quando Calebe tomou posse dela, ele alegrou-se com a terra ao seu redor e alegremente deu essas cidades como uma das cidades aos levitas, aos ministros do Senhor. Mais uma vez Calebe se tornou diferenciado. Ele queria o que queria para entregar para o Senhor. Mais uma vez Calebe é alguém ao serviço do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, vamos concluir aqui. Quem persevera com o Senhor alcança. Como é que é mesmo o Salmo 25, 3, irmãos? Com efeito, dos que em ti esperam, ninguém envergonhado. Envergonhados serão todos aqueles que procedem traiçoeiramente. Então, irmãos, eu vou recitar de novo e vocês dão um jeito de decorar a Bíblia, viu? Dão um jeito de decorar a Bíblia, viu? Com efeito dos que te esperam, ninguém ficará envergonhado. Essa é a promessa. Se você perseverar com Deus, você não ficará envergonhado. Mas o contrário é verdadeiro. Hebreus 10, 24 vai dizer assim:
Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se voluntariamente continuamos no pecado, depois de tempo recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma expectativa terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Irmãos, os santos perseveram. Os santos perseveram. Se eu vou te encontrar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, soberania de Deus. Mas existe uma responsabilidade muito grande de, como santo, eu não brincar e nem chegar perto do precipício para saber se eu caio mesmo. Não tentarás ao Senhor, teu Deus, hein? Santos são perseverados pelos meios de graça. Deus nos deu as condições necessárias para nós vingarmos na fé. Estudo das Sagradas Escrituras, oração, sacramentos, comunhão dos santos, isso são meios de graça para fortalecer a sua fé. Deus está dando isso para você. Os santos, então, irmãos, apoiam um ao outro, suportando-vos uns aos outros em amor. Quando eu encosto perto de alguém e digo assim, vamos dividir entulho, eu estou dizendo o seguinte, me entrega um pouco, porque eu vou carregar um bocado para você. Isso é ser cristão, irmãos. Mas, lamentavelmente, a igreja é vista como o pior exército do mundo. É um exército que vai largando pelo caminho aqueles que vão ficando doentes, machucados e abatidos. Eu quero te fazer uma pergunta como igreja, de todo o meu coração. Você já parou para auxiliar alguém no meio dessa caminhada? Você já ligou para alguém dizendo o seguinte, meu irmão, tem 3 domingos que eu não te vejo na igreja, estou sentindo sua falta. Você já se exercitou? Sabe qual o melhor exercício para a fé? É quando você abaixa para poder pegar irmão caído, para colocá-lo de pé, agarrar junto com ele e dizer assim, vamos junto, eu estou com você. Irmãos, nós estamos precisando viver uma perseverança santa para provar das grandes coisas de Deus. Josué é o 6º livro da Bíblia e Hebreus é o 7º livro para o final das Escrituras. E Hebreus 10, 24 vai dizer mais uma vez, consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não abandonou a nossa congregação, ou não abandone a congregação como é o costume de alguns. Estimulemo-nos, irmãos, aos trabalhos da igreja, estimulemo-nos, plantemos, vá atrás, convide, chame, ande junto, chame atenção quando o seu irmão estiver errado. Sim, só amigos mostram defeitos, irmãos, só. E os falsos dizem coisas que você só quer ouvir, mas o verdadeiro é aquele que diz aquilo que você precisa ouvir. Queridos, Hebrom foi a cidade dedicada a Deus como cidade real, no início do reinado de Davi, e foi a metrópole do reino de Judá. De lá o povo recorreu a ele, e lá Davi reinou 7 anos. Dessa forma, a cidade de Calebe foi, mais uma vez, altamente honrada. Na sua responsabilidade, Calebe fez o melhor. Meu irmão, não estou te chamando a ser perfeito desse púlpito. Isso é mentira. Não existe um homem perfeito a não ser Jesus Cristo. Mas eu estou te desafiando a sair dessa porta hoje dizendo assim, Senhor, eu quero te dar o meu melhor. Senhor, eu quero perseverar em confiar na palavra que o Senhor me der. Eu quero provar, de fato, a recompensa que o Senhor tem para aquelas pessoas que perseveram em te obedecer, em andar com o Senhor. Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Reverendo Ricardo, nos dirija a Deus na oração final, por favor.